Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No nosso penúltimo vídeo, eu tinha prometido trazer 12 dicas de design visual para apresentações. E finalmente chegou o dia. Eu estava na correria, mas estou aproveitando o feriadão do Dia das Crianças para poder gravar esse vídeo para vocês. Então, se tiver algumas crianças gritando por aí no fundo do vídeo, é a pracinha aqui em frente. Elas estão se divertindo aí embaixo, certo? Bom, eu iria trazer 12 dicas para vocês, mas vou dar um spoiler. Eu estou trazendo 10 nesse vídeo e tem um motivo para isso. Qual é o motivo? Primeiro que na apresentação original lá do e-commerce, eu não tinha muitos números para trabalhar a parte de tabelas e gráficos. Então, não ia fazer muito sentido trabalhar esse conteúdo nesse vídeo. E segundo, que trabalhar tabelas e gráficos é um conteúdo um pouco diferente, um pouquinho mais específico, então eu gostaria de trabalhar um vídeo com vocês só sobre como apresentar tabelas e gráficos de maneira atraente. Então, nesse vídeo eu compartilho com vocês 10 dicas de design visual para apresentações simples, tá? Não são aquelas apresentações bastante pirotécnicas, com muitos efeitos, é uma apresentação simples. Precisei fazer numa urgência, não tenho tempo de refinar tanto, então são dicas que vão te ajudar a fazer uma apresentação simples, porém eficiente, certo? Vou compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Eu vou trabalhar em alguns momentos na tela cheia, no modo apresentação de slides, e em alguns momentos assim, no modo de edição, porque eu preciso mostrar algumas coisas aqui na barra de ferramenta para vocês. Então, se eu não tiver modo tela cheia, é por causa desse recurso aqui que eu preciso utilizar. Então, vou trazer aqui para vocês 10 dicas de design para apresentações, certo? E o primeiro deles, a primeira dica, é sobre formato. Quando você for começar uma apresentação, a primeira coisa que você precisa definir é o formato da sua tela, certo? E para definir o formato, eu venho aqui em cima, estou em página inicial, inserir design. A terceira opção, design, é onde eu vou definir o formato da minha tela. Aqui na minha penúltima opção, tamanho do slide. Por que isso é importante, pessoal? Por exemplo, eu estou trabalhando nesse tamanho de tela, que no meu caso é 16 por 9, e aí, de repente, eu já inseri imagem, já inseri texto, eu já projetei todo o meu design para um 16 por 9. E aí eu resolvo que eu quero personalizar e colocar isso no tamanho de um post de Instagram. O que vai acontecer? Eu vou ter que ajustar toda essa parte que eu já tinha construído, porque as coisas vão se perder na tela, ou elas vão ficar perdidas no centro, vai sobrar beirada dos lados, ou vai ficar esticado, então não vai ficar legal. Então, a primeira coisa que você tem que definir é o formato da sua tela. Você vem nessa penúltima opção, tamanho do slide. Por padrão, o PowerPoint já traz o padrão 4x3, que é aquele slide mais quadradinho, parece aquela televisãozinha tubo, sabe? E dá uma carinha até um pouco old no slide, assim, meio antiguinha. E tem o padrão 16 por 9 widescreen, que hoje é um dos mais utilizados por conta dos nossos monitores, que são mais chapados, por conta das TVs. Então, a apresentação widescreen se adequa melhor nesses novos recursos tecnológicos que a gente usa para apresentar, certo? Você vem aqui em tamanho do slide, bom, ou você vai escolher o 4x3 ou 16 por 9, ou não, nenhum desses dois me atende, vem o tamanho do slide personalizado. Aqui tem mais alguns recursos já, de pré-formatados já, para você escolher. Ou você pode definir a largura e a altura desse slide, e se ele vai ser no formato, na orientação dele, retrato ou paisagem, seja em pé ou deitado, ok? Então, eu quero um slide para stories do Instagram. Eu vou montar o meu stories por aqui. Você pode vir aqui personalizar ou simplesmente colocá-lo no modo retrato. Ou você quer um
um slide para fazer posts para o feed do Instagram, por exemplo, ou feed do Facebook, você vem e coloca as dimensões corretas desse post e ele já vai se adequar ao tamanho, certo? Então, nosso primeiro passo é definir bem o formato. O segundo passo tem a ver com hierarquia da informação. Eu não sei se vocês já assistiram alguma apresentação onde tudo entra ao mesmo tempo na tela, você não sabe exatamente em que prestar atenção, está entrando ícone, está entrando imagem, está entrando texto, tudo voando de uma vez na tela. Ou então as informações estão todas, as textuais ou numéricas, todas bagunçadas na tela, você não sabe qual que é a mais importante daquela informação, a que você deve prestar atenção primeiro. Isso acontece por falta de hierarquia da informação. Aqui no nosso caso, por exemplo, na nossa hierarquia, eu já deixei, para mim era importante que aparecesse primeiro a imagem e primeiro o título, sobre o que eu vou falar, certo? E depois as informações. Então, eu vou falar primeiro sobre CNPJ, depois sobre inscrição estadual, mesmo porque eu não consigo ter uma inscrição estadual sem ter CNPJ antes. Depois eu vou falar sobre conta bancária pessoa jurídica. Por quê? Porque eu não consigo ter a conta bancária pessoa jurídica se eu não tiver o CNPJ e se eu não tiver a inscrição estadual. Depois eu vou falar sobre certificado digital. Então, é uma hierarquia, uma linha de raciocínio. Como todos esses itens, eles têm o mesmo grau de importância para mim, na minha fala, eles estão todos alinhados, todos do mesmo tamanho, todos com a mesma fonte. Se, por exemplo, o CNPJ fosse o item mais importante para mim, eu poderia dar um destaque para ele com uma outra cor, um tamanho de fonte diferente, ou deslocá-lo para a direita ou para a esquerda, enfim, algo que o distinguisse, diferenciasse dos demais. Então, são recursos para você determinar qual que é a hierarquia das informações que você quer que as pessoas prestem atenção, a sequência que as pessoas vão prestar atenção na sua fala naquele momento. A terceira dica que eu vou trazer para vocês é sobre formas. As pessoas exploram pouco o recurso de formas. Normalmente o slide tem texto, 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 texto e um bonequinho, uma imagenzinha desse tamanho. Ou bullets, 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 que são as bolinhas para marcar parágrafos. Às vezes trocam as bolinhas por algum ícone, então ícone, 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 e texto, 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 e uma imagenzinha perdida lá. Mas a gente pode trabalhar fundos coloridos, que são coisas que as pessoas também exploram um pouco, ficam muito no fundo só branco. E aí é importante que você consiga criar contraste, né? Se você está trabalhando um fundo colorido. Você pode trabalhar formas para demarcar o espaço do seu slide, para criar uma sensação de organização, como eu posso dizer, de visualmente mais estruturado, as coisas estão nos seus devidos lugares, você pode criar margens, você pode criar blocos, quadrados. Você pode usar não só formas geométricas, mas você pode usar formas fluídas. Se você estiver falando, por exemplo, sobre emoções humanas não é um quadrado. Um quadrado talvez não represente bem as emoções humanas, mas ondas, variações representam melhor talvez as emoções humanas. Então você pode usar formas mais fluídas também. Você pode usar formas para dar destaque para o seu texto. Você pode usar formas para infinitas possibilidades, inclusive para gerar transparências, que é o que nós vamos ver na próxima tela. Além das formas, vocês podem utilizar também as linhas. E as linhas elas trazem uma possibilidade interessante, que é o uso delas como conectores textuais. Então, por exemplo, aqui eu vou falar sobre o tamanho do meu sapato, ou o tamanho do produto que eu estou vendendo. Então, eu conecto meu texto por meio de uma linha, mostrando a questão do tamanho. Eu quero também falar... Opa, gente, deixa eu me tirar daqui.
Eu quero falar sobre o material que o meu produto é feito, que o meu sapato é feito. Percebem que a linha se conecta? Ah, o meu sapato é feito de camurça. Então, o material dele é camurça. Eu poderia aqui trocar a palavra material pela palavra camurça. Eu quero falar sobre particularidades desse modelo. Ah, é salto fino, é salto mais grosso, é salto alto, é salto baixo. Eu conecto o texto com esses elementos. Ah, esse produto, essa bolsa pertence à coleção primavera, verão, outono, inverno. Você pode conectar, eu poderia colocar aqui coleção verão 2020, certo? E aqui, conforme eu tinha dito para vocês, as linhas exercem um papel de conexão. Elas também podem ajudar a deixar o seu visual mais atraente. Você pode fazer várias combinações de linhas na sua tela para deixar o visual mais atraente. E aqui eu utilizo o recurso da forma. Por quê? Porque essa imagem aqui foi uma imagem que eu gostei bastante, mas sabe quando você gosta pra caramba de uma imagem, só que visualmente, quando você expande na tela, ela não tá 100% nítida, mas ela é a imagem que melhor diz, que melhor conecta com o seu assunto, e você está explorando só imagens gratuitas, nem sempre você tem muitas possibilidades. Usar a forma com transparência é uma possibilidade de você meio que disfarçar algumas imperfeições da imagem. É um truquezinho. Então, se você ver aqui, vou tirar para vocês darem uma olhada. Ela é uma imagem que ela está começando a pixelar nessa proporção que eu coloquei de tela toda. Mas quando eu jogo uma transparência, isso já não fica tão evidente. Veja como já disfarça bem mais. Ela cria um contraste também e ela ajuda a destacar o texto. Então, o texto já não fica perdido num fundo mais claro. A transparência ajuda a criar esse contraste para que meu texto fique destacado. E é muito simples de fazer. Como você vai fazer uma transparência? Você vem aqui em inserir. Ele tá lento, gente, está pensando. Inserir formas. Usei um quadrado normal, como vocês podem observar. Eu vou dar uma cor para esse quadrado, no caso eu dei uma cor preta. Aqui. Eu vou tirar o contorno do quadrado, sem contorno nenhum. E aqui eu vou clicar com o botão direito, na última opção, formatar forma. Venho aqui no baldinho, preenchimento. Ó, ele tá sem transparência nenhuma. Eu vou colocar 50% de transparência, certo? Pronto. Criamos uma transparência aqui. Você pode posicionar em qualquer lugar e colocar um texto em cima, que já vai ficar bem mais fácil de você visualizar esse texto. Certo? Nossa quinta dica são as cores. As cores precisam conversar entre si e conversar com a proposta da sua apresentação. Aqui, por exemplo, eu trabalhei sempre, para criar uma coerência visual, eu trabalhei sempre o preto e o amarelo, um tom de preto correto. Vocês podem ver que não é qualquer preto. Eu vou mostrar para vocês que não é. Se eu colocar uma forma aqui e colocar um preto, o preto tradicional, o preto automático, percebam que é diferente. Então, eu usei um outro tom de preto e um tom certo de amarelo também. E as fontes acompanhando sempre ou no preto ou no branco. Isso cria uma coerência visual. Se vocês olharem aqui, eu estou correndo todos os slides. Todos os slides estão conversando, eles estão variando em tons de amarelo, o mesmo preto, e as fontes no preto e no branco. Por quê? Porque essas são as cores da minha marca. Então, eu criei essa apresentação pensando na minha marca e trabalhei as cores da minha marca. Então, vocês vejam aqui, por exemplo, que eu trago
um fundo mais claro, mas tem o lápis é amarelo, a caneta é preta, o óculos é preto, a xícara é amarela. Aqui eu trabalho com um guarda-chuva amarelo, aqui eu trabalho com o sapato e a bolsa amarela, então vou trazendo elementos que sempre conectem com a minha marca. E aqui a moça está vestindo uma roupa amarela, certo? Então as cores, além delas conversarem, elas precisam conversar com a sua marca também, precisam conversar com a proposta que você está trazendo. Se você está falando sobre uma coleção de primavera, não faz tanto sentido você usar uma apresentação preta e branca, ou preta, ou com cores mais pesadas, mais conectadas ao inverno, como por exemplo os tons terrosos. Não, você vai trazer mais colorido, mais floral, mais cores vivas. Então as cores também ajudam a contar a sua história, certo? E a questão do contraste aqui. Eu estou usando muitas letras, muitas fontes, muito texto na cor branca, mas isso só é possível se eu crio um contraste atrás com uma cor mais escura que possibilite a visualização. Fotos e vídeos. Aqui a gente vai falar sobre a importância da sua apresentação ter fotos ou mesmo vídeos de boa qualidade. Quantos apresentadores a gente já foi em alguma palestra, uma coisa a gente viu, assim, apresentações com imagens muito ruins do ponto de vista da qualidade, ou imagens que não estavam conversando com a apresentação, ou então aqueles slides terríveis, com texto, 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 e um bonequinho desse tamanho perdido na tela. Meu Deus, o que aquele bonequinho está fazendo lá, né? Ele acaba não fazendo sentido nenhum dentro da apresentação. Então, a importância de você trabalhar imagens impactantes, imagens atraentes, imagens que se conectem com o seu assunto, imagens que se conectem com as cores que você está trabalhando, com a sua marca, com a sua proposta. Que hora que você coloca em tela cheia, elas estejam em boa qualidade, com uma boa resolução. E para isso a gente tem vários bancos de imagens gratuitas, como por exemplo o FreePic. Você pode pôr o filtro para localizar a imagem gratuita. Nós temos o Unsplash, Pixabay, Pexels, que na verdade traz uma quantidade de imagens gratuitas de qualidade muito boa, inclusive vídeos, no caso do Pexel e do Pixabay também. Você pode usar vídeos, não só uma telinha mostrando o vídeo, mas você pode usar o vídeo até de fundo da imagem. Mas isso é história para um outro post. Nossa sétima dica, a gente vai falar sobre legibilidade. Então, quão legível está o texto para as pessoas que estão na sua plateia, na sua audiência. Às vezes o fundo briga com o texto, então aqui, por exemplo, eu poderia ter utilizado algum recurso para destacar melhor. Talvez quem esteja no fundo de um auditório tenha dificuldade para visualizar. Primeiro, porque as letras estão pequenas. Segundo, porque eu tenho elementos aqui muito próximos brigando pela atenção. Então, isso pode confundir na hora de ver. Então, sempre que você fizer uma apresentação, procure chegar, se possível, um dia antes, algumas horas antes, no lugar que você vai apresentar, se coloque no fundo, se coloque na posição da última pessoa que vai estar assistindo seu slide, se ela consegue visualizar o que está escrito com clareza. Isso vale também para apresentações virtuais. A gente vê muita apresentação sendo compartilhada no Zoom, no Google Meet, enfim, que a pessoa colocou umas letrinhas desse tamanho e a hora que ela projeta, aquilo fica horrível, ninguém consegue visualizar. Então, preocupem-se bastante com a questão da legibilidade. Quantidade de texto. Slide não é jornal, slide não é lugar para você ficar lendo, não é revista, não tem que ter várias colunas de texto, um monte de informação. Slide é um apoio visual para o apresentador
com o propósito de criar conexão emocional, ou seja, as imagens e os pequenos textos, pontos-chave que você utiliza na tela, eles são para criar uma conexão emocional com a sua audiência, com a sua plateia. Não é para você ficar lendo o seu slide, certo? Ele não é um teleprompter, igual o jornalista usa para ler o texto corrido, o texto batido. Então, isso tem que estar muito consolidado em você enquanto apresentador. O texto está na sua fala. Imagina que eu estou falando com vocês aqui já, sei lá, uns 10 minutos, e nada do que eu estou falando praticamente está na tela, apenas um ponto-chave que eu quero falar com você. Então, se eu estiver fazendo uma apresentação sobre e-commerce e eu vou falar sobre as influencers digitais, como eu já falei no vídeo anterior, da importância da parceria com influencers, isso precisa estar muito claro na minha cabeça, no meu discurso. Porque eu uso esse ponto aqui, influencers digitais, só para eu me lembrar do que eu vou falar para vocês. Mas todo o texto está consolidado, o discurso está consolidado em mim. Então, quantidade de texto mínimo possível, para que vocês possam desenvolver um raciocínio junto à sua audiência, e a audiência preste atenção em você, você é o apresentador. Alinhamento. O alinhamento também é algo pouco explorado, as pessoas ficam um pouco presas ou no alinhamento justificado, quando tem caixa de texto, e aí o que acontece? Às vezes com alinhamento justificado o texto fica cheio de buracos perdidos lá no meio, ou usa muito alinhamento à esquerda, certo? Mas existem várias possibilidades. Você pode colocar alinhamentos diferenciados, o texto de acordo com uma hierarquia da informação, você pode ir jogando o texto com alinhamentos diferenciados, você pode explorar alinhamento à direita, nem todas as suas caixas de texto precisam estar de um lado, elas podem estar para cá. Ok, Aline, eu sei que no Ocidente as pessoas leem da esquerda para a direita, por isso a gente prioriza esse tipo de alinhamento. Mas visualmente, experimentem novas possibilidades. O que eu vejo é que a pessoa ela faz tanta questão de manter o texto dela aqui, às vezes, ela acaba comprometendo a imagem dela aqui, porque ela não quer alinhar o texto para cá, que ficaria visualmente melhor. Então, quando você já vai formatando uma apresentação, é muito tentativa, é muito teste para ver o que encaixa melhor onde na sua tela. Então, coloquei aqui, ficou muito legal, esse texto alinhado para cá. Vamos alinhar para lá para ver? Não. Muda essa caixa de texto para baixo, então. Ficou legal? Não, muda essa caixa de texto para cá. É muita tentativa, gente. Quando você fala de apresentações, não é algo que você joga um balde de tinta na tela assim, tá pronto. Não, você vai ajustando, vai alinhando, vai mexendo para ver o que fica melhor. A nossa próxima dica é sobre fontes. Também um recurso que é pouco explorado, ou as pessoas ficam sempre no Calibre, na fonte Calibre Light, que é a primeira que aparece no PowerPoint quando você está fazendo uma apresentação, está desenvolvendo. Ou então joga um Times New Roman perdido aí pela tela. Mas as fontes, elas ajudam a contar uma história. Por exemplo, a fonte da minha marca é a Lato e a Lato Light, que por sinal eu não tenho aqui nessa versão minha do PPT, não tem, mas eu trabalho sempre com ela no Canvas e aparece, ela já é uma das primeiras opções que aparecem para mim de tanto que eu uso, porque é a fonte que foi determinada para minha marca. Se a fonte da sua marca é a Trebuchet, é a Montserrat, explore bastante a fonte da sua marca, porque as fontes ajudam, auxiliam no entendimento. Nesse caso aqui, se eu estivesse apresentando num auditório, uma pessoa sentada lá no fundo, uma fonte que é quase cursiva, né? Uma letra de mão aí no caso. Você acha que a pessoa que está lá no fundo conseguiria ler bem o texto escrito dessa maneira? Não. Se eu estou falando de e-commerce, uma coisa assim moderna, da vez, tecnológica, faria sentido eu utilizar uma fonte que parece aquelas fontes de história de livro infantil? Era uma vez uma princesa no castelo encantado? Porque essa fonte nos remete a isso, a um conto de fadas, uma história. Não, né? Mas e se meus slides fossem sobre um storytelling,
que eu estivesse conectando com um era uma vez, eu até poderia começar o meu texto no slide como era uma vez, numa letra mais cursiva, e depois explorar uma outra fonte que combinasse e que facilitasse a leitura. Entende? Que a gente pode explorar as fontes para também gerar entendimento, certo? E a última dica nossa é sobre as animações. As animações, pessoal, elas têm um propósito na apresentação. A animação não é para dar efeito pirotécnico, não é para o objeto entrar saltitante na tela, não é para, nossa, eu sou muito bom, coloquei 20 animações diferentes no slide. Não, isso polui visualmente o slide. As animações, elas devem ser usadas com moderação e elas devem ser usadas com um propósito. No texto, a gente utiliza animações para ajudar no entendimento. Então, aqui eu quero falar primeiro sobre frete, sobre integração, depois sobre logística reversa, certo? Então, as animações nos textos nos ajudam a definir a hierarquia e que o seu leitor foque naquilo que você está falando naquele momento, naquela vez. Nos objetos, nas imagens, as animações, elas são utilizadas para ajudar a contar uma história. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma apresentação sobre futebol, faz sentido a minha bola entrar rolando num campo. Mas não faz sentido um texto meu entrar rolando, um texto meu entrar quicando, um texto meu entrar fazendo assim. Eu vejo muitas apresentações que o texto entra fazendo assim, ó, uau, um zoom assim, que a pessoa leva até um susto, o texto cola na tela. Não, o objetivo da animação é ajudar a contar uma história. Se eu estiver contando uma história, que eu estou falando sobre veículos, sobre carros, então faz sentido que os meus carros estejam andando na tela, lembrando tudo com suavidade, com harmonia. As animações e mesmo as transições entre slides, elas precisam ser harmônicas, sutis, não pode ser uma coisa gritante que a pessoa leva até um susto e fica assim, meu Deus, o que é isso? Então, lembre-se sempre, as animações foram feitas para dar vida aos objetos, mas de acordo com a mesma vida que eles têm na realidade. Bolas de futebol entram rolando na terra, na tela. Carrinhos entram andando, carrinhos não entram quicando. Bolinhas de tênis não entram rolando, bolinhas de tênis entram quicando, porque as bolinhas normalmente quicam, certo? Aviões não entram rolando na tela, aviões entram uma trajetória ou ascendente, ou descendente, ou linha reta, voando. Então, lembre-se sempre de colocar as animações de acordo com a realidade dos seus objetos e se elas forem realmente necessárias para contar uma história. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje, porque o vídeo já se estendeu. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês, então, as dicas para editar tabelas, para deixar as tabelas visualmente atraentes e os gráficos visualmente atraentes, para a gente trabalhar com números de uma maneira bem legal, sem ser cansativo, sem ser aqueles gráficos chatos, sempre com aquelas coresinhas azul, verde, vermelho, que é o que já vem meio que pré-formatado no PowerPoint. Então, deixem seus comentários no vídeo, deixem sugestões, dicas, coisas que vocês querem saber, ou Aline, eu faço assim, eu faço diferente. Vamos compartilhando esses conhecimentos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!